Marina Ferreira observava os números na tela do laptop com crescente preocupação. Como consultora organizacional especializada em recuperação de empresas, já havia visto dezenas de casos difíceis. Mas Andrade e Filhos apresentavam um padrão particularmente preocupante. Não era falta de mercado, tecnologia obsoleta ou competição desleal. Era algo mais insidioso. A empresa familiar de logística estava perdendo 15% da receita anual. Mas os relatórios oficiais não revelavam o motivo real. Contratos eram cancelados com justificativas vagas. Funcionários competentes pediam demissão sem explicação clara. Fornecedores preferiam trabalhar com concorrentes mesmo recebendo propostas melhores. Preciso entender a cultura real dessa empresa, Marina disse ao dono. Senhor Andrade, um homem de 68 anos visivelmente cansado. Não a cultura que está nos manuais, mas aquela que acontece quando ninguém está prestando atenção. Faça o que for necessário, ele respondeu. Meus filhos assumiram a gestão há 3 anos. E algo mudou. Não sei o que, mas estou perdendo o que construí em 40 anos. Marina propôs algo incomum. Trabalhar incógnita por 60 dias. Não como executiva, mas em posições que permitissem observar a dinâmica real da empresa. Não seria faxineira. Isso levantaria questões trabalhistas e seria logisticamente complicado, mas sim uma assistente administrativa temporária realizando tarefas operacionais em diferentes departamentos. A primeira semana foi reveladora. Marina trabalhou na recepção, depois no arquivo, na assistência ao departamento comercial, sempre em rotação rápida, que justificava sua presença temporária em cada setor. O que descobriu não era um esquema criminoso, óbvio, mas algo mais comum e igualmente destrutivo. Uma cultura de desrespeito sistemático. Rafael Andrade, 35 anos, filho mais velho e agora CEO, tinha um padrão claro. Tratava bem clientes e superiores hierárquicos, mas demonstrava impaciência e condescendência com funcionários operacionais. Não eram insultos abertos, era mais sutil que isso. Você não precisa entender o contexto, só precisa fazer o que mandei. Marina o ouviu dizer para uma analista que questionou uma orientação contraditória. Se você pensasse mais rápido, não precisaria que eu repetisse. Comentou com um assistente que pediu esclarecimento sobre uma tarefa complexa. Sua irmã, Juliana, diretora financeira, tinha outro padrão. Criava urgências artificiais, mudava prioridades constantemente e depois culpava a equipe por falta de organização quando os resultados não apareciam. Marina presenciou uma cena particularmente reveladora. Uma analista chamada Beatriz apresentou um relatório detalhado sobre inconsistências nos controles financeiros. Em vez de investigar, Juliana disse: Beatriz, você está vendo problema onde não existe. Se gastasse menos tempo procurando erro e mais tempo trabalhando, seríamos mais produtivos. O tom não era agressivo, era quase maternal, o que tornava mais difícil de contestar. Durante as 6 semanas seguintes, Marina documentou não crimes, mas um padrão de comportamento que explicava perfeitamente o declínio da empresa. Fuga do talento. Os funcionários competentes saíam não por salário, mas por ambiente tóxico. Clara, a melhor analista comercial, pediu demissão depois de ter uma ideia rejeitada com desdém por Rafael apenas para Viello apresentar a mesma ideia como sua 2 semanas depois. Perda do contrato. Os clientes cancelavam porque os funcionários desmotivados ofereciam serviço medíocre. Por que fariam mais que o mínimo se toda iniciativa era desencorajada? Ineficiência operacional. Pessoas com medo de errar evitavam decisões, criando gargalos constantes. Um processo que deveria levar 2 dias, demorava 2 semanas porque ninguém queria assumir responsabilidade. Marina também descobriu algo importante. Rafael e Juliana não eram monstros. Eram pessoas que cresceram em posições privilegiadas sem nunca terem trabalhado em ambientes onde suas decisões não fossem automaticamente acatadas. Confundiam hierarquia com competência e autoridade com respeito. No final dos 60 dias, Marina pediu uma reunião com o Sr. Andrade, Rafael e Juliana. Chegou como consultora, não mais como assistente temporária. Reconheço você, Juliana disse. Confusa. Você não estava trabalhando na recepção mês passado? Sim, e no arquivo e no comercial. Durante 2 meses observei como esta empresa realmente funciona. Rafael ficou visivelmente desconfortável. Isso é ético? Nos enganar dessa forma? Vamos falar sobre ética, Marina respondeu calmamente, abrindo seu laptop. Vocês me contrataram para descobrir por que a empresa está em declínio. Encontrei a resposta. Ela apresentou dados, não apenas anedotas. Taxas de turnover por departamento, pesquisas de satisfação que ninguém levava a sério, análises de eficiência operacional, feedback do client. O problema não é estratégia de mercado ou finanças, Marina explicou. É cultura organizacional. Vocês criaram um ambiente onde pessoas competentes têm medo de usar sua competência. Isso é ridículo. Rafael protestou. Tratamos todos profissionalmente. Marina tocou um áudio. Ela havia pedido autorização prévia ao Sr. Andrade para gravar, dentro dos limites legais. Era Rafael dizendo a um funcionário:
Se você não consegue fazer algo tão simples, talvez este não seja o lugar certo para você. Lembra desse momento? Marina perguntou. Você estava falando com o André, que tem 15 anos de empresa e conhece a operação melhor que qualquer pessoa aqui? Ele estava questionando uma mudança de processo que você propôs sem consultar a equipe operacional. 3 meses depois, vocês voltaram ao processo antigo, mas nunca admitiram que ele estava certo. O silêncio era pesado. Você está exagerando alguns momentos ruins, Juliana argumentou. Todo gestor tem dias difíceis. Isso não significa que temos um problema cultural. Marina estava preparada para isso. Juliana, vou te fazer uma pergunta. Quantos funcionários pediram demissão nos últimos 18 meses? Não sei exatamente. Talvez 20, 25, 43. E entrevistei 30 deles. Sabem qual foi a razão mais citada? Falta de valorização e respeito. Nenhum mencionou salário como motivo principal. Senhor Andrade, que estava em silêncio até então, finalmente falou. Vocês sabiam desses números? Rafael e Juliana trocaram olhares desconfortáveis. Turnover é normal em qualquer empresa, Rafael defendeu-se. É normal, mas 43 pessoas em 18 meses em uma empresa de 120 funcionários é alarmante. Marina retrucou. Vocês estão perdendo conhecimento institucional, gastando fortunas em recrutamento e treinamento e destruindo a moral de quem fica. Marina continuou agora em tom mais conciliador, mas aqui está o importante, vocês não são más pessoas. São gestores não treinados que herdaram posições de poder sem desenvolver as habilidades necessárias para exercê-las bem. Senhor Andrade tomou uma decisão difícil. Rafael, Juliana, vocês são meus filhos e os amo. Mas Marina tem razão. Ou vocês fazem mudanças reais, ou eu vendo a empresa, não vou assistir minha vida inteira ser destruída. Foi um ultimato doloroso, mas necessário. Rafael ficou na defensiva inicialmente, mas Marina notou algo. Ele estava ouvindo, mesmo que relutantemente. O que você sugere? Ele perguntou depois de um longo silêncio. Marina apresentou um plano de 12 meses. 1. Treinamento intensivo de liderança. Rafael e Juliana passariam por coaching executivo real. Não palestras motivacionais, mas trabalho profundo sobre gestão, comunicação e liderança empática. 2. Feedback 360 graus. Implementar sistema onde funcionários poderiam avaliar gestores anonimamente, com resultados levados a sério. 3. Reestruturação de processos decisórios. Criar canais formais para que boas ideias de qualquer nível fossem ouvidas e implementadas. 4. Reconhecimento sistemático, não apenas salários que já eram competitivos, mas reconhecimento público de contribuições, autonomia real e oportunidades de crescimento. 5. Accountability. Gestores seriam avaliados não apenas por resultados financeiros, mas por satisfação e retenção de equipe. E se não funcionar? Juliana perguntou, visivelmente abalada. Se em 12 meses não houver melhora mensurável, vocês terão que considerar se são as pessoas certas para estes cargos. Senhor Andrade disse firmemente. Família é importante, mas não pode ser desculpa para a incompetência. Os primeiros 3 meses foram difíceis. Rafael e Juliana inicialmente faziam as mudanças mecanicamente, sem internalizar os princípios. Marina observou uma reunião onde Rafael claramente estava se forçando a ouvir sugestões da equipe. Não era natural, era performático. Mas era um começo. Um momento de virada aconteceu no 4º mês. Rafael teve uma crise pessoal, sua esposa pediu separação, citando a mesma arrogância que ele demonstrava no trabalho. Foi um espelho brutal. Ele procurou Marina. Como me tornei essa pessoa? Privilégio não questionado? Marina respondeu honestamente. Você cresceu em uma bolha onde suas opiniões sempre foram valorizadas. Suas decisões sempre foram respeitadas. Não por mérito, mas por status. Nunca precisou desenvolver empatia ou humildade porque nunca enfrentou consequências reais. Foi uma conversa dura, mas necessária. Juliana teve seu próprio momento de consciência quando a melhor funcionária do financeiro, Beatriz, entregou uma carta de demissão. Por que você está saindo? Acabamos de te dar aumento, Juliana perguntou, genuinamente confusa. Juliana, não é sobre dinheiro. É sobre respeito. Há 6 meses apresentei inconsistências nos controles e você me disse que eu estava vendo problema onde não existia. Na semana passada, um auditor externo apontou exatamente os mesmos problemas. Você nunca se desculpou, nunca reconheceu que eu estava certa. Não consigo trabalhar assim. Juliana conseguiu fazer algo difícil, engolir o orgulho. Você tem razão. Eu estava errada. Não posso mudar o passado, mas posso prometer fazer melhor. Fica mais 6 meses. Se eu não mudar de verdade, você sai com minha recomendação pessoal. Beatriz ficou. E Juliana cumpriu. Após 12 meses, os resultados eram mistos. Mas promisors turnover caiu de 35% para 12% ao ano. Satisfação subiu de 42 para 71 em escala de 10. Eficiência. Processos 30% mais rápidos. Receita
Crescimento do 8% menos ainda não recuperou o que foi perdido. Mas a tendência inverteu o mais importante. A mudança era real, não cosmética. Rafael ainda tinha momentos de impaciência, mas agora se corrigia. Desculpa, reformulo. Você tem alguma sugestão sobre como poderíamos fazer isso melhor? Juliana implementou reuniões semanais onde qualquer pessoa podia apresentar ideias, e ela tinha que explicar publicamente por que aceitava ou rejeitava cada uma. Não era perfeito. Não era transformação mágica, mas era progresso real. Senhor Andrade chamou Marina para uma conversa final. Você salvou minha empresa, mas não da forma que eu esperava. Como assim? Eu achei que você encontraria um vilão, alguém roubando ou sabotando, mas você encontrou algo mais complicado. Uma família que se amava, mas não sabia trabalhar junta. Meus filhos não eram maus, eram imaturos. Marina concordou. A maioria dos problemas organizacionais não são sobre vilania. São sobre cegueira. Pessoas não veem o impacto de suas ações porque ninguém nunca lhes mostrou um espelho. E o espelho dói. Senhor Andrade disse, sorrindo tristemente. Mas é necessário. Marina visitou a Andrade e Filhos 2 anos depois do projeto. A empresa não tinha se tornado um unicórnio mágico, mas estava estável e crescendo sustentavelmente. Rafael a cumprimentou com genuíno carinho. Marina, você foi a melhor e pior coisa que aconteceu comigo. Melhor porque me salvou de me tornar a versão pior de mim mesmo. Pior porque agora não posso mais me enganar sobre quem eu estava sendo. No quadro de avisos, Marina viu algo que a emocionou. Uma foto da equipe comemorando a implementação de uma ideia proposta por um assistente administrativo júnior. Rafael estava na foto, claramente orgulhoso, mas não no centro. Ele estava ao lado, deixando o funcionário ter o protagonismo. Pequenas vitórias. Mudanças reais, sem magia, sem vingança dramática, sem transformações instantâneas, apenas o trabalho duro e honesto de pessoas reconhecendo suas falhas e escolhendo fazer melhor. Esta história não termina com vilões punidos e heróis triunfantes, porque a vida real raramente funciona assim. Termina com algo mais valioso, pessoas imperfeitas fazendo progresso genuíno. Rafael e Juliana não se tornaram gestores perfeitos. Marina não era uma salvadora infalível. Senhor Andrade não era um patriarca isento de culpa. Ele havia criado o ambiente que permitiu que seus filhos desenvolvessem aquelas características. Mas todos escolheram crescer. E isso, no final, vale mais que qualquer vingança satisfatória. A verdadeira mudança organizacional não vem de punições dramáticas, mas de espelhos honestos, consequências reais e compromisso genuíno com fazer melhor. E às vezes a consultora mais eficaz é aquela que consegue fazer as pessoas verem o que sempre esteve na frente delas. Se apenas tivessem escolhido olhar